E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa temporada piloto, né? Ainda está em definição, mas por hora é a Ruda Talks, né? Não sei se isso vai permanecer assim ou não. Vamos ver como é que vai ficar a aderência disso. E, como eu falei com vocês também no episódio anterior, a ideia aqui é trazer sempre alguém da área de tecnologia, principalmente, para a gente falar um pouquinho de carreira, tecnologia e algumas outras coisinhas que podem acabar surgindo aí também no decorrer dessa conversa. Afinal de contas, a gente vai ficar um tempo conversando aqui. Antes da gente seguir aqui, eu vou mostrar para vocês quem é o convidado de hoje. Já desce a tela aqui se você estiver vendo pelo YouTube. Clica no inscrever-se, deixa o seu joinha também. Isso ajuda bastante. Interage com a gente aqui nos comentários. E a gente também está no Spotify, nos principais aplicativos aqui de podcast, para caso vocês queiram acompanhar. O convidado do episódio de hoje é ninguém mais, ninguém menos que um grande amigo meu, Renato Groff. Seja bem-vindo, Renato. Tudo bem? Opa, tudo bem, Júlio? Olá a todos que estão acompanhando, né? Agradeço aí novamente pelo convite. Acho que a gente vai acabar falando bastante de tecnologia, desde desenvolvimento até nuvem, né? Né? Tem muita coisa pra gente falar, né? Se fosse falar de tudo mesmo que a gente sempre conversa, a gente ficaria horas e horas aqui, né? Sim, sim. Renato, pra quem não te conhece, conta um pouquinho de quem você é. Eu acho que muita gente te conhece, né? Ainda mais que você tá sempre online, mas conta um pouquinho pra gente da sua carreira aí. Quem é você? Legal. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em 2001, né? A gente está em 2022, né? No momento da gravação desse episódio, e ao longo do tempo, né, acabei focando bastante em tecnologias Microsoft. Então tenho bastante contato aí com C Sharp, .NET, ASP.NET Core. No meio aí dessa jornada também eu comecei a utilizar bastante recursos do Microsoft Azure, né? Então é engraçado porque eu fiz um TCC da pós-engenharia de software em 2010, né? E foi justamente quando o Azure estava ainda engatinhando, né? Na época que ainda E era o Windows Azure, né? Se eu não me o engano o nome em Windows inglês. Azure, e na época a Microsoft não tinha muito essa abertura que tem hoje para Linux, para open source, né? Então você pegava assim, pô, tinha aquelas apresentações lá do Balmer falando mal de Linux, de Verdade, comunidade open as épocas source. sombrias. E depois, né, teve toda uma reviravolta, né, e chegamos até os dias atuais, em que muita gente que detestava a Microsoft usa o Visual Studio Code, por exemplo, É, né? até é um dos mais usados, né? O próprio Atom, que era bastante usado, saiu fora agora. O Visual Studio Code assumiu um lugar bem... Uma fatia É boa de que, mercado, né? é que o Atom também, se você parar para pensar para uma empresa, né, é que nem a questão do WinRAR, né? O cara instala, daquele alerta, olha, você precisa ter uma licença, né? Mas você pode continuar usando. E o cara ignorava, só que assim, pensando numa empresa, isso pode gerar aí um problema sério aí numa auditoria, porque com certeza o pessoal que vai estar utilizando isso lá já vai estar com a ferramenta há um bom tempo instalada e dando ignorar, né? Então, Sim. do ponto de vista aí de auditoria, não é algo recomendável, né? Você está utilizando algo que você não poderia, né? E o pessoal acha que não dá mais problema, mas dá. E eu já vi Dá dar. sim, eu já vi também dar, e pode acontecer tanto aleatoriamente de um órgão aí que cuide desse tipo de coisa fazer, quanto alguém que trabalhou na empresa saiu meio brigado com alguém, apresentar uma denúncia, e com certeza Sim. o pessoal vai atrás. Então, o fato do Visual Studio Code ser uma ferramenta open source, né, gratuita, acabou ajudando muita gente a mudar a visão que tinha da Microsoft. Mas eu comecei a utilizar principalmente o .NET em 2005, depois É bem antes de 2000, mim. Um pouco antes de mim, eu acho. 2010, daí eu comecei a ter meus primeiros contatos com o Azure, daí em 2015 eu utilizar mais, né, o Azure, e hoje aí você tem, acho que até teve o Microsoft Build esse ano, foi falado que o Azure em serviços PaaS é o líder mundial
de mercado, né? Claro que a gente sabe que é pau a pau com a Amazon, né? Praticamente, vamos falar assim, Os principais, né? Microsoft e Amazon nesse mercado, né? acho que chutando aí 1/3 do mercado da Microsoft, 1/3 da Amazon, daí a Google vem um pouco atrás, daí o resto A um Alibaba monte tá de. ganhando força também, pelo que eu tenho visto por aí. Sim, Alibaba é asiática, né? Então, obviamente que é bastante forte na China, mas eu reparo assim. Eles estão vindo para outras regiões também. Igual tem o Sim, Alexandre sim, Prado, você conhece, né? MVP lá no Rio. Ele é sim. MVP da Alibaba também. Caramba, não É? sabia disso. Bem, a China nem precisa falar que tem recurso para investimento tal, e eu até reparo o seguinte, né, como acompanho um pouco de futebol, né, algumas competições de futebol, principalmente quando acontecem na Ásia, né, e nesse ano vai ter a Copa do Mundo, você pode ter certeza que vai aparecer bastante propaganda lá nas placas de Provavelmente. publicidade Alibaba Cloud. Então, campeonatos de clubes, pelo menos, eu já reparei bastante isso. A primeira vez que eu vi, acho que foi lá por 2019, falei, caramba, o pessoal já está investindo pesado, né? Porque futebol é algo que muita gente acompanha, né? De Sim. várias áreas, então acaba tendo aí uma exposição grande, né? Sim, sim. Provavelmente vai ser uma jogada de marketing interessante lá pra eles isso daí. Porque eu mesmo, assim, eu não me recordo de. Eu já vi propagandas assim de Surface, a Amazon em jogos assim, mas nunca vi o pessoal fazer propaganda de oferta de nuvem, né? E a Alibaba Eu não foi acompanho muito de futebol não, mas eu realmente não tenho o costume de ver não. por exemplo, a NBA eu já vi algumas vezes, né? Apareceu a Amazon Prime Video, mas é a plataforma de streaming da Amazon, né? Como é entretenimento, né? Você pegar um jogo de basquete, a Amazon acaba focando na solução dela de entretenimento, né? Sim, é Só o que a que faz Alibaba, sentido, né, no meio ali. assim, ou mesmo colocar a Microsoft colocar uma propaganda de algum produto dela, tipo o Surface, por exemplo, né? Ou fazer uma propaganda de Xbox, que é bastante comum em eventos esportivos também, mas você não vê, como no caso da Alibaba, eles promovendo a plataforma de nuvem deles, né? Sim. E desde então, né, cheguei em 2015, em 2011 comecei a contribuir com artigos, né? Então fui escrevendo artigos, Você tá depois nessa há um bom comecei, tempo já então, hein? sim, já faz aí uns 10, 11 Você anos tá mais quase, né? tempo que eu, porque 2010 eu tava começando a estudar um pouco de... Tava entrando no meu curso técnico, eu acho. Eu nem sonhava em contribuir ainda. Eu, na verdade, vi isso como uma forma, né, de me manter atualizado, de estudar, de pesquisar coisas novas, né, porque é bastante comum o pessoal se acomodar, né, Sim. e eu vejo isso como uma forma, tem novidade e tal, eu falo, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que testar, aí eu aproveito para escrever algo, eventualmente eu monto uma palestra também, né? Então foi uma forma que eu encontrei de me manter atualizado e bem ou mal, né? Acaba gerando outras oportunidades e Sim. também você conseguindo ajudar os outros, né? Sim. Eu comecei nessa, acho que em 2013, se eu não me engano, que comecei a escrever alguma coisa que foi quando eu enxerguei que eu podia devolver um pouquinho do que eu estava aprendendo com os blogs tipo do Macorati, Júlio Batiste, na época, quando eu estava começando a programar profissionalmente de fato. Eu tinha umas coisinhas que eu apanhava, penava para conseguir, e falei, não, eu demorei para conseguir, vou deixar mais fácil pro próximo, que passar pelo mesmo problema. E comecei a Sim. escrever algumas coisinhas até nos blogs. O blog nem existe mais, mas eu comecei assim na época. E esse tipo de coisa também, né, no fim das contas, serve como um portfólio, né, do seu trabalho, né, porque Sim, mostra o interesse que você tem na área de tecnologia, mostra que você é engajado, né? E muitas vezes, né, a ideia principal também de você contribuir com a comunidade técnica é colaborar com os outros, né? E
no trabalho, por exemplo, né, isso é fundamental, né? Sim. Aquele negócio de não, eu vou trabalhar isolado, não fale comigo, é algo que é, não existe mais, né? Não, não tem nem como, né? Hoje em dia não tem. Por mais que você fique até certo ponto, você ainda precisa interagir com os outros, então não adianta. Sim. Mas enfim, teve aí também, né, no meio dessa jornada, né, a possibilidade aí de estar contribuindo tecnicamente. Aí eu virei MTAC, um tempo depois também me tornei Microsoft MVP, né? MVP foi em 2016, né? Já vai indo aí para, Eu acho que foi um ano antes do meu, que o meu foi 2017. sim, já vai indo aí para 6 anos, né? Mas é uma oportunidade legal, né? Se Só renovar que agora, acho que é 7, né? Porque eu já tô com disco de 5 aqui. Então, teoricamente, se renovar agora é 6. é, é porque conta já o Porque a gente entrou. A gente entrou 2022, 2023, né? que a gente entrou quando era o ciclo bagunçado, era mensal, né? Sim. E agora é anual. Na verdade era trimestral, né? Verdade, verdade. Era E trimestral. o que acontecia? As renovações também, Era né? tudo picada. Por exemplo, eu entrei, acho que foi no mês 10 de. Foi no mês 10 de 2016. Então a renovação seria daí no mês 10 de 2017. Mas teve aí algumas reformulações no programa, né? E por conta disso, o que aconteceu? Agora você entra como MVP. Obviamente que se você entrar no meio de um ciclo, né, você meio que automaticamente já passa por esse ciclo e no próximo começa a ser avaliado. Só que é o tipo de coisa assim, é muito legal ser MVP, mas é o tipo de coisa assim, pelo menos eu sei, você e outras pessoas que nós conhecemos, né, acaba exigindo em alguns momentos um pouco de sacrifício, né? Do tipo, olha, vai ter um evento, você vai ter que pagar do seu bolso para ir no A seu grande evento. maioria das coisas que a gente faz pra comunidade é de graça, digamos assim, e a gente acaba tendo sempre algum custo para manter, né? Sim. E até o pessoal fala, mas você está fazendo isso só pelo título. Primariamente, meu objetivo é estudar, né? Então, eu faço mais para me manter motivado para estudar. Claro que o título é muito legal, tem benefícios como licença, crédito de Azure, mas assim, o pessoal acha que, por exemplo, a Microsoft entrega toda a estrutura para mim, ou mesmo se você for um GDE, um GitHub Star com você, ninguém te obriga a nada, você faz É, porque você quer, né? E sim. eventualmente pode acontecer, putz, o cara vai fazer tal coisa, daí a empresa que te concedeu o prêmio, dentro das possibilidades, acaba te apoiando, né? Mas é algo que você não pode contar, até porque você não é funcionário da empresa, É o que o né? próprio programa diz desde o início, é um trabalho voluntário e individual, né? Você Se há, faz porque você gosta disso, se sente bem com isso. sim, se há possibilidade do pessoal te ajudarem, obviamente que GitHub, Google, Microsoft vão te ajudar, mas é aquele tipo de coisa. Se você acha que você entrou e o pessoal vai montar um cronograma para você do que você vai fazer, vai te fornecer brinde, vai te fornecer crédito de nuvem, vai te fornecer isso, vai te fornecer aquilo, não é assim, né? E o pessoal acha até que a gente recebe salário para isso, mas Eu já não, vi alguns casos disso também. a não ser que você pudesse pegar crédito de nuvem, de GitHub e trocar por comida no supermercado, coisa que obviamente não é possível. Né? E outra Mas é um. coisa que também não vai acontecer é a Microsoft falar assim, não, eu tenho que escolher aquela pessoa só para falar por mim, ou fulano, ou ciclano, não. Isso também não acontece, né? A gente ali é um grupo muito grande, né, de MVPs para a Microsoft falar, não, tem um preferido aqui, tem um preferido ali, tem que ser fulano. Então, mas o que acaba acontecendo na verdade muitas vezes é o seguinte: você está fazendo
determinado tipo de ação, se coincidir com algo que a Microsoft está naquele exato momento promovendo, né, coisa que já aconteceu com eventos que eu estava fazendo, e mesmo você também, por exemplo, a gente estava falando de certificação, né, de AZ900, né? E o que aconteceu? Nós fizemos um simulado online, né? Foi no ano de 2021, aí no auge da pandemia, no mês de abril de 2021, né? Nem precisa falar aí, todo mundo sabe como foi um período difícil, né? O primeiro semestre de 2021 no mundo todo, né? Mas o que aconteceu? A Microsoft estava com algumas ações, coincidiu da gente fazer também simulado, então ela doou alguns vouchers e tal, né? E com isso ajudou. Só que assim, o simulado, por exemplo, tinha uns 2.000 inscritos, 500 estavam ao vivo, né? Público Não bom. tinha voucher para todo mundo, né? Tinha acho que uns 10, 15 ou 20 vouchers, eu não lembro a quantia exata agora. Inclusive foi o Adriano Rodrigues, junto com o Fábio Rara e o Jackson Feijó, que deram um bom apoio aí para a gente na época, né? Mas que aconteceu? A Microsoft, por si só, ela vem incentivando o pessoal a fazer certificações de nuvem há anos. Tem o Virtual Training Days das provas Fundamentals, então se alguém está ouvindo isso aqui, olha, eu queria fazer a Z900, que é dar uma visão geral de nuvem, a DP900 de dados, a SC900, você mesmo que eu sei que está correndo atrás Eu tô dessa postergando e prova, postergando e postergando, que o MBA tá me pressionando, pressionando. mas enfim, a SC900 é focada em segurança. A Microsoft mensalmente ela libera milhares de vouchers, né? E não tem assim um negócio, olha, esses vouchers é só para o mercado asiático ou para a América Latina, para quem estiver em qualquer lugar do mundo. Você participa de um treinamento deles preparatório, acompanhando esse treinamento até o final você recebe um voucher e depois você tem um período aí para fazer as provas. Então é tranquilo nesse aspecto. Você não gasta nada, você pode fazer online ou presencial, né? Num centro autorizado da Pearson, né? Mas enfim. E tem também, né? Eu mencionei o Build e Ignite são eventos que dão vouchers para Eu já provas. peguei voucher no Build ou no Ignite, eu não lembro. Eu sei que um dos dois eu cheguei a pegar um voucher também pra a Z400, se não me engano, que eu fiz na época. Sim, que é a prova de DevOps, né? Que é uma das Isso. provas mais chatas, né? Chatas porque assim, é legal porque tem muita tecnologia, mas é cobrado Muita coisa. um conhecimento extenso, né? Sim. Mas assim, para quem gosta de estudar, para testar tecnologia, aprender coisa nova, acaba sendo um desafio bem interessante, né? E assim, fica a dica para vocês, teve o build esse ano, até no momento que a gente está gravando aqui o podcast, está rolando, eles chamam o desafio de Cloud Skills, né? Que você pega uma trilha, você faz aí as atividades da trilha, que é baseada em módulos de treinamento do Microsoft Learning, concluindo essa trilha num prazo, você ganha um voucher. Então, essas provas de nível expert, como a Z400, ou mesmo de nível associate, como a Z204, que é de desenvolvimento, você consegue pegar um voucher. Aqui no Brasil, pelo menos hoje, o preço das provas está em US$ 100, né? Então, Isso que eu ia falar. Vai dar no que? Quase R$ 500, R$ 600, uma coisa assim, mais imposto? depende para quando a pessoa estiver assistindo o podcast, né? Ninguém sabe se o dólar vai ter caído ou Eu tô subido, né? só chutando, porque eu nem vi hoje quanto tá o dólar. Estou estipulando que esteja na faixa de uns Então, R$ 5. isso está na faixa de R$ 5, mas já chegou aí próximo em alguns momentos de R$ 6, né? Então tem essa flutuação aí do câmbio, né? E assim, é um dinheiro Esses que vouchers é uma mão na roda.
Porque assim também, quando você pega para estudar isso, que acontece? Você, claro, você vai fazer período de um mês, então você tem que fazer num ritmo acelerado. Mas se você estudar nesse período de um mês, você vai ter visto praticamente todo o conteúdo da prova. Claro que eu acabo fazendo isso, né? Eu sei que você também, quando faz as provas, tem assuntos que você fala, não, isso daqui me interessa mais, eu vou dar uma aprofundada aqui nesse conteúdo. Então você não fica só naquele learning path, né, naquele caminho de aprendizado do Microsoft Learn, né? Você O Learning acaba, Path é um caminho das pedras praticamente ali, né? Pra você sim, entender a base. porque por exemplo, quando eu fui estudar para Z204, o que eu falei? Eu parei para pensar, eu falei, olha, eu precisava dar uma aprofundada nos meus conhecimentos de API Management, né? Aquele negócio é chato. Para quem desenvolve API é legal. O que eu acho chato dele, a coisa que eu acho chata é que para você alocar o recurso leva quase 1 hora. Sim. E pra você excluir e depois tentar recriar, meu Deus, é umas 2, 3 horas fácil. Ele assim, ele aloca uma série de coisas, né? A gente acaba Ele vendo e o recurso, O Cosmos DB também. Você não consegue fazer rápido. o API Management, É o pior, Cosmos mas. DB leva uns 15 minutos, o API Mas Management, se o você... Cosmos, se você excluir e tentar recriar, é pelo menos 1 hora. Porque ele trava É, o DNS. sim. Mas enfim, o que acaba acontecendo é que eu falei, olha, isso daqui, até por trabalhar bastante com desenvolvimento back-end, é algo que eu deveria dar uma prioridade maior. Então, muito provavelmente vai acontecer isso, né? Tem assuntos assim que você fala, pô, só que eu vou dar uma aprofundada. Até dei uma aprofundada estudando um pouco de infraestrutura do Azure, VMs, Network Security Group, né? Então, são coisas que muitas vezes você não tem tanto contato, né? Se você é mais da área de desenvolvimento, a certificação meio que força você a estudar, né? Se você pretende aí levar isso um pouco mais a sério, até para não jogar fora um voucher gratuito ou mesmo jogar fora dinheiro Sim, que você investiu, né? sim. Antigamente a gente tinha bastante dos retakes, né? Hoje em dia eu não tenho tirado tantas certificações. Eu não lembro se ainda tá tendo o lance dos retakes. Eu não vejo faz algum tempo, né? Que eles chamavam de second shot, Isso, né? era esse nome mesmo. Você muitas vezes conseguia comprar a prova com desconto e ainda num período X, acho que geralmente levava uns Era uns 3 meses, eu acho. meses, né? Você Para dar tempo de você podia estudar de novo mais um pouco e. refazer a prova. Mas assim, não passar também numa prova de certificação não é o fim do mundo. Lógico que eu, pessoalmente, às vezes que me aconteceu, fiquei puto pra Fico. caramba, né? Eu também fico porque é caro, né? Mas é aquele tipo de coisa que assim, poxa, não passei, você pode fazer novamente e tal. E às vezes que eu não passei, acho que foi uns 2 ou 3 exames, foi por poucos pontos. Tipo, a primeira prova que eu Eu fiz entendo bem que eu isso. não Eu passei sempre fico foi por uma pouco. de .NET, né, em 2006, né, e putz, essa prova era extensa demais, né, e na época Essa eu reprovei feio, eu não consegui fazer. Eu fiquei muito é revoltado. a Eu fiz o 70 curso 70356, alguma coisa assim. Eu tinha que tinha 5 meses. 536. Isso, isso. Eu lembro que eu estudei pra caramba. Eu não sei se tem aqui em casa ainda, mas eu tinha os livros que eu fiz um curso do. O livro, acho que era um livro de capa meio vermelha, meio Eram os dois ou alaranjada, três. que o pessoal que fazia falava que se poderia usar isso como arma de defesa no Eram os livros dessa metrô, grossura, assim. que, meu, era mais pesado que um tijolo de obra, pelo Sim, menos aquele eu levava, tipo, tijolo vermelho. eu ia pra aula acho que 1 ou 2 vezes por semana e levava todo dia. Aí, putz, você levava na mochila pra ter aí uma escoliose, era meio caminho andado, né? Sim. Mas Era isso enfim. e o notebook, que na época o notebook era mais pesadão ainda, né? Que a bateria era Ah, grande sim. e tal. Os notebooks, geralmente, boa parte do notebook hoje é mais plástico, né? Mas tinha bastante alumínio também, ajudava
a pesar mais, né? Tem gente que até eventualmente está assistindo, né? Vai falar, nossa, que absurdo, né? É que o pessoal não viu também o glorioso Zip Drive, né? Essa eu também não vi direito, não. Eu sei o que O, é, mas eu não peguei a época, não. o Zip Drive era uma mídia na época, nossa, você Era o podia disquetão, não era? armazenar 128 ou 256 megas, né? Para a época era assim algo sensacional, né? Hoje isso não dá nada. Não dá nada, né? Muitas vezes você pega se tiver 20 fotos, né, com uma resolução um pouco maior, já dá esse limite, 20 né? fotos, eu Mas acho que umas duas. é até engraçado, você falou aí de storage e tal, né? É, eu já fiz, tem bastante API gratuita, né, que você pode usar para fazer demo, para usar para num estudo mesmo de desenvolvimento de software, de BI, sei lá eu o que, né? E tem uma série de APIs da NASA, né? Eu achei que você ia Daí falar da tem Marvel. da Marvel também, né? Eu já fiz até artigo tal, né? É uma API legal, né? Inclusive a API da Marvel tem algumas coisas interessantes, tipo eles customizaram o Swagger, né? Então o Swagger tá todo com a logomarca da Marvel. Se percebe que é o Swagger quando você clica tal em alguma coisa, mas você pode customizar isso. Então eles fizeram aí todo um trabalho, né? Eles vendem isso como um produto hoje em dia. Tem uma concessão gratuita, né? No caso da NASA, né, por ser uma agência de tecnologia, ela ter todo um trabalho também de divulgar a tecnologia, fomentar estudo científico, as APIs são gratuitas. E daí tem uma API de imagem do dia que é engraçado que com essa API você consegue até meio que acompanhar como que foi a evolução da internet, assim, em termos de utilizar mídia, né? Usar imagem ou vídeo, né? Porque a API ela permite que você busque coisas desde 95 ou Caramba. 96, né? Eles mantêm 1900 tudo isso assim público, desde a do antigão assim. mantém. E daí você vê, né? Eu estava fazendo uns testes uma vez, né? Um projeto em Azure Functions para um evento mesmo, demonstrar tal. Eu falei, não vai usar algo de uma empresa e expor algo que, obviamente, envolve sigilo, né? Sim. Daí essas APIs são úteis justamente para isso, né? E daí eu estava vendo, eu falei assim, naquele momento que você tá, é que nem quando você está assistindo TV sapeando canal, né? Que o pessoal fala, né? Eu falei, deixa eu olhar aí até qual que é o limite, né? Daí eu falei, é 95, 96. Daí eu via, era engraçado porque eles traziam as imagens, né, da década de 90, assim, era nítido, né, que as imagens tinham uma resolução bem menor, né? Ainda quando é foto, você fala, tá com uma resolução menor, mas passa, né? Mas quando tem um diagrama, você vê geralmente com aquele verde fluorescente, aquele vermelho fluorescente, você fala, putz, isso é bem década de 90 e começo dos anos 2000, né? As coisas mudaram bastante mesmo de lá pra cá. E a galera que não viu na internet de escada nem sabe o que é aquele barulhinho lá chato da internet de escada. Então, e era engraçado usar a internet de escada, porque tinha a questão dos pulsos, né, que você pagava, né? Então, se você usasse a internet no horário comercial, o que acontecia? Você pagava uma nota, né? Sim. Que a telefonia no Brasil na época ainda tinha muita coisa que não havia sido privatizado, era meio tumultuado, né? Você conseguir uma linha de telefone nova, né? Hoje o pessoal nem pensa em linha fixa, né? Aqui na minha casa tem ainda. Então eu tenho, mas não tenho, sabe? Eu tenho por burocracia, mas eu nem aparelho tenho aqui. Sim, mas aquele negócio, né? Para você conseguir uma linha telefônica era
complicado, tal. Óbvio que indo um pouco mais distante, mas a minha avó fala que ela teve que comprar a linha dela. Então, tinha o que eles chamavam na, na época de planos de expansão, né? E como era uma empresa pública, né? Pelo menos aqui em São Paulo, acho que era a Telesp, né? Que nem acho eu que nem existe mais, né? Quando você comprava a linha, por ser uma empresa pública, você ganhava ações da Telesp, né? E daí quando privatizou, você podia revender suas ações, então teve gente que, tá bom, não ficou milionário, né? Não foi nada como um trader bilionário, né? Um Jorge Soros, mas tipo, ganhou aí um dinheirinho, né? Entendi. Esse detalhe eu não sabia, não. Mas assim, é engraçado, tipo, você pegou aí final dos anos 90, começo dos anos 2000, muitas vezes você fala para uma pessoa mais jovem aí que está na casa dos 20 anos, o pessoal fica meio que escandalizado, falando, nossa, era assim mesmo, pior que era. A gente demorava horas para baixar um arquivo bobo e às vezes caía a internet ainda. Daí você usava, tinha uns programas que era gerenciador de Pô, quando download, surgiu né? isso foi Então, uma maravilha. é, muitas vezes, né, você A conseguia Microsoft eu daí acho que tinha um também na época. tinha. E o que acontecia? Você conseguia parar o download, porque senão você tinha que ficar até o final e orando para que aquilo lá fosse até o fim, né? Sem nenhum erro, né? Sim. Tinha também os programas de P2P, né? O Que ninho de vírus. então começou com o Napster, né? Então, assim, quando o Napster surgiu, foi uma revolução, mas depois veio aí um sério problema de direitos autorais com gravadora, né? Então, por exemplo, hoje todo mundo tem conta, muito provavelmente, no Spotify, né? Para ouvir aí seu grupo, músicas favoritas, né? Mas na época, as gravadoras elas foram bem, como poderia dizer, bem resistentes com a questão de conteúdo na internet, né? Era um mundo novo, né? Que eles não conheciam ainda, não sabia o que estava acontecendo direito, né? Sim, porque hoje, se você pega, você fala assim, olha, estou ouvindo tal artista no Spotify. Você pode ter certeza que a empresa pela qual o cara gravou aquilo e o artista vão estar ganhando uma porcentagem, né, em cima de propaganda. Da mesma forma que os canais que esse pessoal tem no YouTube gera dinheiro, né? Não é que nem canal de tecnologia que dá 1.000 views, você festeja, você fala, nossa, foi excelente o resultado, né? 1.000 views o cara tem em minutos, né? O cara Mas colocou online, boom, mais de 1000 views. então assim, o pessoal até brinca, né, que tem tanto youtuber, influenciador digital, né? Porque coisas toscas dão mais views, né? Por exemplo, se você pegar um vídeo antigo do Hermes e Renato ou da escolinha do professor Raimundo, você vai ver, tá lá milhões de views, né? Você fala, putz, mas por que os caras conseguem tanto? Porque todo mundo gosta de ver bobagem, né? Sim, Tecnologia, quem vai ver, quem precisa ver aquele assunto, né? exatamente. Os conteúdos que a gente faz assim, é bem geralmente isso, né? O pessoal vai atrás quando precisa, não quando a gente coloca online necessariamente. Sim. Eventualmente, né, se você tem o pessoal que acompanha, tem gente que assiste e tal, né, mas assim, dependendo mesmo do assunto, né, você fala, putz, esse assunto eu já sei que não dá muito retorno, mas é algo do qual se a gente ganha, quando ganha, são poucos reais que mal pagam uma ferramenta de streaming, né? Então, o meu canal dá um pouquinho. Quando dá alguma coisa, é o que a cada 3 meses, quase 4 meses, que daí junto US$ 100 e. Sim, mas é um negócio assim, tipo, quem ganha dinheiro com isso é um artista, uma gravadora, um portal de notícias, porque é o tipo de conteúdo que todo mundo vai assistir, né? Sim. No nosso caso é muito nicho, O negócio é a gente né? começar a fazer um stand-up de TI aqui, talvez
dê sucesso. Então, tipo, é que assim, tinha lá o tal do Dolinho programador, que depois acho que o pessoal Deu teve que problema de direitos autorais, deu né? problema Copyright. com direitos autorais, né? Mas Ele enfim, virou o buguinho, né? Mudou, virou um insetinho. porque até a ideia foi ironizar, até porque o trabalho de design do não sei, aquilo lá pode ser considerado um bicho, é uma garrafa falante, né? Mas enfim, não foi um trabalho de design tão bem elaborado, Ah, mas era né? engraçado, vai. Não, era engraçado porque, tipo, era aquele estilo bem roots, né, de Chaves e Chapolin, né? Aquele efeito especial que na verdade é um defeito, né? É o efeito que eu faria aqui porque eu não sei usar. Então, aquele negócio ou que você, putz, você pegar aí um vídeo de humor, né? Você vê assim, você fala, meu, mas isso é bizarro, uma situação surreal, né? Que foi feito justamente com isso em mente, né? Mas enfim, a gente falou aí um pouco, eu acho que uns 20 anos de tecnologia dando risada, né? Na época a gente sofria um pouco com essas coisas, mas. Todo mundo sobreviveu, né? Tudo bem que Ainda muitas vezes bem que a ganhando. internet de escada morreu, porque era horrível. Então, a internet evoluiu muito, mas ainda assim o Brasil sempre fica, infelizmente, um pouco atrás, né? Comparado com lugares aí tipo Estados Unidos ou Europa, Sim. mas melhorou Pô, muito. no aeroporto nos Estados Unidos, você lembra a velocidade do Wi-Fi lá, pô? Dá vontade de falar assim, se eu tiver que acampar num lugar, eu fico aqui no saguão aqui do aeroporto e Então, boa. no último ano que a gente foi lá para os Estados Unidos, que a gente perdeu o voo na volta, eu acho que você perdeu também, lá na Air Canada. Não, eu quase perdi o Ah, tá, você voo voltou e em eu perdi. Vancouver. Você É conseguiu e eu porque assim, perdi. teve questões de perder voo, né? Porque obviamente o Canadá na porta do Círculo Polar Ártico, né? Mesmo em final de março tá nevando ainda, né? Sim. Então você conseguiu e eu perdi. Daí eu fiquei tipo o dia todo no aeroporto. Eu peguei o notebook, baixei um jogo e fiquei jogando online. Você tava sentindo o Tom Hanks naquele filme lá, né? Então, porque eu fiquei no. Pagaram o hotel, só que foi tipo só pra dormir. De manhãzinha eu tive que sair do hotel. Daí eu fiquei o dia todo no aeroporto. Fiquei jogando. Peguei, montei o notebook num canto e fiquei jogando. O aeroporto tem umas coisas engraçadas, né? Porque tem aquela área assim que, mesmo se você não tiver permissão para entrar no país, você pode ficar naquela área sem tá sendo preso, né? Que acontece no filme lá acho que é O Terminal, se eu não me engano, o filme lá com Tom Hanks, né? Não sei se você viu esse filme. É um Eu tô filme tentando lembrar, eu não tenho certeza. meio comédia, né? Porque, tipo assim, ele morava lá no leste da Europa, daí caiu lá os países comunistas, daí quando ele estava viajando, o país que ele morava deixou de existir. Né? Só que, claro, eles não colocaram nada do tipo, o cara era da Iugoslávia, por exemplo, que obviamente que ia dar algum problema legal com o país o que sobrou dele, né? Mas tem esse negócio, né, do cara meio que tá numa terra de ninguém em um pedaço do aeroporto. Daí, com internet boa, né, você se Então. vira. Internet boa, eletricidade lá pra você ficar com o notebook no carregador direto. Tem carregador, né, coisa que aqui no Brasil é difícil você encontrar, né. Então, eu fiquei relativamente confortável nesse dia lá. Sentei num canto lá, numa almofada que tinha e fiquei jogando. O único trabalho que eu tive foi colocar algum lugar pra segurar o mouse, porque não tinha, né? E pra jogar jogo de tiro precisava do mouse. Mas fora isso, Ainda bem que você tava com fone, né, porque no aeroporto barulho de tiro digamos não ia dar que muito certo. não ia dar muito certo. Mesma coisa eu com barba comprida no aeroporto. Você fez a barba antes de ir, né? Eu fiquei acho que uns 4 meses sem fazer a barba, daí uma semana antes eu falei, bem, agora eu vou fazer a barba, né? Aí eu fui,
E claro, né, quando tirei a foto do passaporte também, eu fui alinhado, com cabelo cortado, com barba feita e Você se tal. preparou e eu quase voltei por bobeira naquele ano. Mas assim, é engraçado, tipo, legal que o pessoal zoa, né, que nesse evento que brasileiro anda muito em grupo, né, realmente anda, né, quando tá fora do país e, nossa, a gente bagunçava, né, parecia um bando de adolescente. Verdade, verdade, isso daí. Pô, eu lembro, eu acho que nessa última mesmo que eu quase voltei lá porque o cara cismou que eu tava indo pra outro lugar do que eu tava falando. Então, Minha sorte é que eu tava com a carta da Microsoft na bolsa e eu lembrei da carta e daí ele deixou passar. então, você fica meio ressabiado, né? Porque o que acontece? O pessoal é treinado, né? Não que o pessoal seja mal educado, mas assim, o pessoal é bem objetivo quando te aborda, né? Quando você chega num país estrangeiro, né? Principalmente um país que vão pegar, se fosse o Mercosul, você podia ir pro Chile, pra Argentina, pro Uruguai sem ser abordado, né? Ou Quando eu fui pra eventualmente Argentina foi super tranquilo, né? Os meus vai você ficar quantos dias? abordado naquela amostragem, né, que você fala, putz, só eu que sou parado para ter uma revista completa, né? Mas é procedimento normal, mas lá fora, até por conta aí de todos os problemas que tivemos aí ao longo dos anos 2000, né, o pessoal fortaleceu bastante a questão da segurança. Até se alguém aí assiste aqueles programas de National Discovery O de aeroporto lá, aeroporto, eu já vi, é, é engraçado alguns. é engraçado porque teve uma vez, né, tava passando aquele aeroporto Roma, né, e o cara tava com um monte de peruca, cara. Era obviamente careca, né? E passou no raio-x, os caras tem alguma coisa errada aqui, né? E o cara ficou nervoso, né? Aí, putz, o pessoal tá suspeitando, a pessoa tá nervosa, mas é comum, né? O pessoal, quando é abordado, principalmente as primeiras vezes que viaja, ficar nervoso, né? Você É, fica meio. Mas assim, o pessoal principalmente se for um vai. país que você não fala direito o idioma. Então, eu tava com um tubo de pasta de dente quando tava indo embora pro Brasil no aeroporto no Canadá, né? E acho que é tantos ml que você pode ter É de verdade, tem limite, né, de tamanho. produto de higiene pessoal, né? E eu esqueci disso, cara. E deu um negócio assim. Falei, putz, cara, mas que os caras estão. Porque na mala tem chocolate que foi comprado, roupa, né? Roupa suja, inclusive, né? Pra, pra lavar e coisa de uso pessoal, né? E deu lá, falou, olha, você não pode viajar com mais de tantos ml. Eu falei, tá bom. Eu tive problema no raio-x na volta com o microfone. Eu tava aqui, ele tá até aqui do meu lado. Esse meu microfone aqui, cadê? Ele tava dentro de uma bolsinha. A bolsinha não tá perto aqui. Ele tava dentro de uma bolsinha. A mulher achou que era um cigarro eletrônico. Então, e, Daí e eu tive que aí, falar pra ela, ficou falando, insistindo no cigarro. Daí eu falei, tá bom, o que você tá achando que é um cigarro eletrônico? Posso pegar? Eu falei, pode. Ela pegou a bolsinha assim e falou, então. Eu tirei de dentro. Eu falei, isso aqui é um microfone. Ela, tudo bem então, pode passar. isso daí ia ser nem um cigarro, ia ser um bong eletrônico, né? Mas Ela, enfim, né? ela usou um outro termo, eu acho que era na época que tava popularizando os vapes ainda. Mas enfim, tem essas questões. Se você, dentro do possível, ficar tranquilo, né? Ou mesmo se o pessoal chamar para uma revista mais detalhada, né? Você não está fazendo nada de Se não tem nada errado, de errado. o pessoal te libera, né? Até quem assiste esses programas de aeroporto, mas assim, eles colocam as situações que no final a pessoa é liberada justamente para mostrar que a pessoa pode ficar nervosa, acontece, né? E só que eles têm que seguir o trabalho deles. Só que a maior parte dos casos a gente sabe que tem coisa errada, né? Tem gente transportando o que não deveria, né? Sim, eu tenho um baita receio de alguém mexer na minha mala e colocar alguma coisa assim no meio da viagem.
Eu Então, sempre até mas lacro, enfio daqueles plásticos. essa questão maior de lacrar é mais para não abrirem e pegarem algo que tá lá, porque é meio difícil, né? Como que o cara vai colocar na sua mala sendo que ele não combinou nada com você, né? Antes. Tem esse ponto, nunca pensei por esse lado, mas Tem, eu sempre tive um receio. é mais fácil acontecer de alguém pegar, né? Algo, putz, comprei alguma coisa, tá na mala. Claro, fica a dica aí, não coloquem eletrônicos, né? A minha irmã viajou uma vez e quem já reparou quando está carregando um avião, né? O pessoal meio que brinca de bumerangue com as malas, né? Então nunca deixe nada eletrônico. Tem os vídeos, você vê na internet o pessoal jogando, né? Vai, vai. É, então eu acho que às vezes o pessoal usa isso como um momento de descontração, né? E se você tem algo Ou qualquer outra eletrônico, coisa frágil, né? sim, É igual eu trouxe. perfume. Da última vez eu trouxe um vidro de maple syrup. Eu enrolei um monte de roupa pra evitar maiores problemas. Chegou de boa, mas eu enrolei bastante porque eu já sabia desse lance de jogarem as malas também. Mas enfim, eu comprei um notebook e, claro, né, coloquei na mochila e beleza, né? Foi como uso pessoal, né? Colocar isso numa mala pode ser meio temerário, né? Uma coisa que tá parecendo interessante para as malas é aquele rastreadorzinho da Apple, você já viu? O AirTag. Não? Aquele lá é um tipo um chaveirinho da Apple que ele rastreia, ele funciona usando a rede de iPhone. Se tiver um iPhone perto, ele rastreia, mesmo não sendo a minha tag, digamos assim, sabe? É tudo criptografado, ninguém vê o dado do outro, mas rastreia. Teve um caso de um cara que perdeu a mala dele foi extraviada, a empresa de avião não achava de jeito maneira, daí o cara só pegou, ligou o mapeamento para ver o mapeamento do AirTag e descobriu onde estava. E conseguiu reaver a mala. Eu não sabia. Legal. É bom saber, né? Porque principalmente quando você tá viajando, né? Imagina você está a milhares de quilômetros longe de casa, num lugar frio, de repente. Se ficar sem roupas, por exemplo, não é algo muito legal, né? Então, esse lance da AirTag é interessante. Ele usa a rede de iPhones. Então, se tem um iPhone próximo, tá rastreando, entendeu? Mesmo que não seja a sua AirTag, mas tá ali rastreando. É uma rede com os pontos distribuídos, né? Sim. Usa os iPhones como antenas, digamos assim. Sim. Só não é, Mas como enfim, todo produto da Apple, só não é barato. a gente comentou, né, de viagem aí para Seattle, porque foi algo que, por conta de ajudar com comunidades técnicas, a gente ganhou aí o título de Microsoft MVP e teve essa oportunidade, né? Mas assim, eu conheço gente Eu que diria que eu só fui para os Estados contribui. Unidos por causa disso. Então, porque assim, é uma oportunidade, porque a viagem você tem que pagar, né? Então a gente Sim. até falou, a Microsoft banca tudo para vocês. Banca não. Mais ou menos, viagem não banca, ela Banca o banca hotel nos hospedagem nos dias do dias do evento evento. e ainda não é um quarto só seu. É bom você encontrar aí algum amigo, algum conhecido, né, para não ir aleatoriamente, de repente com alguém um pouco mais, vamos assim dizer, excêntrico, né, e você se sentir incomodado por isso. Sim. Mas assim, conhecer o prédio da Microsoft eu acho que foi fantástico. Sim, é bem legal. Fica em Belleville, né, nos arredores de Seattle, né, Seattle é uma cidade bem grande, né, uma metrópole, né? E é um lugar bacana, A tal. Microsoft é quase uma cidade lá, né? Tantos prédios que tem. Sim, porque é que hoje também tem a questão do trabalho remoto, né? Mas na época o pessoal ficava, tem vários prédios, né? Obviamente que cada prédio cuida de um segmento, tecnologia, e para se deslocar lá dentro, né, que se chamam de campus, né, você precisa usar um ônibus para isso, né? De tão Uma, grande que é. É uma cidade, assim, vamos chutar aí, uma cidade do porte de. Você pegar aí uma cidade aqui do interior de São Paulo, de repente, uma cidade de 20, 30 mil pessoas, chega a esse tamanho, né? Sim.
Tudo lá você tem que fazer com shuttle, senão você não chega de um lado ao outro tão rápido. O shuttle, vamos assim dizer, é o ônibus fretado deles, né? Por assim dizer, né? Mas enfim, foi uma oportunidade legal, né? Mas assim, no fim das contas, né? Tem muita gente que produz conteúdo, palestra tal, e nem faz isso pensando em ti. Tem gente que até faz questão, né? De não se vincular, né? Porque bem ou mal você acaba tendo, você não é funcionário, mas você acaba tendo um vínculo com GitHub, com Google, com Amazon, com Microsoft, né? Sim. Até porque você tem acesso à informação privilegiada, quer queira, quer não, né? E essa questão aí é importante também, né? Óbvio que a gente não cita nomes, né? Mas tem gente que fala assim, não, mas eu quero ser Microsoft MVP porque eu vou ter acesso à informação privilegiada. Aquele negócio, você tem acesso, mas assim, provavelmente alguma coisa que está em desenvolvimento, a Microsoft em muitos casos não vai liberar para sua empresa, ela vai liberar para alguns clientes, parceiros que ela selecione. Então você acaba tendo acesso a essa informação, mas é algo que você pode usar para você estudar por conta própria, claro, mantendo o sigilo, né? Ou mesmo para você ter uma noção, mas não é algo que você consiga, né, tirar uma Proveito vantagem real. competitiva para sua empresa, É, né? isso eu já vi gente, o fato que eu já vi, falar, não, eu quero ser MVP para ter essa informação privilegiada para usar dentro da minha empresa. Isso daí você não pode fazer, não pode acontecer. Não, porque assim, é o tipo de situação que, beleza, eu vou usar na minha empresa, mas aí, para você conseguir usar, a Microsoft precisa liberar o recurso para sua empresa. Não vai acontecer isso, então na prática, assim, você fica sabendo de algumas coisas, nem de tudo, né? Tipo, quem fica nem entre o pessoal da Microsoft eles ficam sabendo de tudo, né? Lá dentro eles têm uma política de NDA bem rigorosa, né? Não pode se conversar entre times sobre certas coisas. Então é algo que até acontece o seguinte, né? Às vezes, por exemplo, putz, eu sou Microsoft MVP, vou trabalhar na Amazon ou na Oracle. Quando isso acontece, automaticamente você sai do programa MVP, né? Porque você, claro que tem colaboração entre Microsoft, Oracle, Amazon, né? Mas tem coisas que a Amazon não quer que a Microsoft saiba que ela vai lançar e vice-versa, né? Então, por conta disso, você acaba forçosamente saindo do programa. E a Mas gente, só para constar, a gente assina, né, um contrato de sigilo com a Microsoft sim. para poder fazer parte do programa. Primeira coisa que você faz quando entra é Quando, assina o quando você contrato. assina o contrato, né, que se alguém falar, mas é muito, eu não leio, né, eu concordo. Beleza, você concorda, mas a partir do ponto que você comete algo que é visto como infração, você perde isso, né, e até quando a gente foi pro evento, né, é, o ano anterior não consegui ir, eu sei que você foi, a última vez que teve foi em 2019, o pessoal percebe, né, quem tá lá a primeira vez, né, porque é que nem criança quando vai para Disney, né, fica meio que embasbacado com tudo que tá vendo, né, o pessoal fala, né, fala, olha, primeira vez de vocês aí e tal, né, toma cuidado aí com selfie e tal, porque no ano anterior aconteceu do pessoal tirar selfie, atrás tá lá uma tela de projeção mostrando algo que ia ser lançado de um produto, né? Pô, O teve pessoal um, foi expulso do programa dentro do evento. então, teve um lance desse daí, eu não lembro se foi esse caso que você tá falando, mas teve um outro que ele compartilhou no Slack da empresa e alguém foi lá e avisou. Pelo visto, o cara Tinha tem mais gente. desafetos na Não, é empresa. porque eu acho que tinha mais gente que fazia parte do programa também, sabe? Ah, sim. Eu acho que era isso, pelo menos. Mas pelo que eu entendi foi, ele tinha compartilhado no Slack, lá dentro do evento ele foi tirado da sala e. Mas aí que tá, né? Tem gente lá que não tá no programa e, de acordo com o NDA, não deveria saber daquilo. E o cara, direta ou indiretamente, ficou sabendo. Tá numa ferramenta de colaboração, né? Sim.
E claro, né, nisso daí você pode ter certeza que pode vazar para algum site de tecnologia Não, e por exemplo, daí a gente se alguém por acaso colocou no Twitter, esquece. Já perdeu, saiu do controle. é principalmente o Twitter, né? O Twitter é terra de ninguém, né? Hoje em dia, né? Sim, Mas tem tudo isso, né? Não tem o bônus, né? De ser Microsoft MVP, de licenças, de você a gente não sabe agora por conta da pandemia como que ficou isso, né? Porque até o evento de 2020 foi cancelado, foi justamente o primeiro ponto dos Estados Unidos que a pandemia ficou feia foi a área de Seattle, lá em Washington, né, lá na costa oeste, né? Então tem esse benefício, né? Tinha, né? A gente não sabe ainda se vai voltar a ter o evento, tem as licenças, mas também você tem as obrigações. As obrigações principalmente envolvem a questão do NDA, né? E também de se portar aí com o mínimo de civilidade, né? sim. Seguir as normas de conduta, né? Sim. Falando aí de tecnologia, né? Pô, só pra última, que eu lembrei de uma coisa, que a gente tava falando de ciclos. Eu entrei em 2017 em abril. Daí eu tenho dois anéisinhos de 2017, porque eu recebi em abril e em julho mudou o programa. Então eu tenho dois kits do mesmo ano. Então. Que o pessoal tira sarro do Palmeiras, que ficou campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano, e da Libertadores 2 vezes no mesmo ano. Eu virei MVP duas vezes no mesmo Aconteceu ano. também com alguns MVPs isso. Então, se você for igual, tem aqui na parede também alguns certificados. Tem dois de 2017, justamente por causa disso. Eu entrei em abril, quando o ciclo ainda era trimestral, e aí em julho virou a chave. Eles mandaram de novo pra todo mundo. Mas é bacana, é legal ter o reconhecimento, mas assim, claro, né? Você fazer, e é uma coisa que acontece também, você fazer simplesmente para ter o reconhecimento, tem gente que em 1, 2 ciclos acaba perdendo isso, né? Que no nosso caso, a gente ser ativo e tal, claro que tem épocas com mais intensidade, outras menos, a gente está sempre fazendo alguma coisa, tal, né? Então é por isso que a gente renova, né? Na minha opinião, pelo menos, você tem que fazer essas coisas porque você gosta. Que é. Sim, Porque se fizer por obrigação, não porque vai funcionar por muito tempo. se você falar, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro, então isso É algum não vai te motivo. trazer Mas dinheiro daí. diretamente. Mas assim, é um tipo de é um jeito de você focar em alguma coisa. Mas se você falar assim, eu vou fazer isso só por fazer pra ganhar o título, eu acho que não funciona. Sim, porque também a questão do título é como a gente falou, né? Você tem que bancar um evento, fazer vaquinha para comprar um coffee, um brinde, né? Então, é que desde a pandemia pra cá eu não fiz mais evento por motivos óbvios, né? Sim, É, mas eu sempre fazia aqui um evento ou outro em São José. Óbvio que eu não fazia vários porque muita coisa acabava saindo do meu bolso. Mas coffee, algum equipamento que precisasse, era tudo do meu bolso que acabava saindo. Às vezes a gente conseguia fazer vaquinha entre palestrante, mas a maioria das coisas sim. era do meu bolso. Mas tem essa questão. Então já teve pessoas que me perguntaram, eu falei, olha, o cara falou assim, mas você ganha, não ganha. Daí eu falei, olha, é, é legal tal, mas assim, você abriria mão de um sábado para, sei lá, viajar para um lugar que fica 2, 3 horas de onde você está para palestrar? Daí tem gente que fala, mas nem ferrando E aquela que. vez que eu fui pra Campinas, levei mó tempo, cheguei com o joelho todo ferrado e fui lá palestrar ainda. Sim, então a gente tem aí histórias aí memoráveis aí de eventos presenciais, de confusões, de passar perrengue, enfim. É o tipo de coisa que tem gente que fala, não vale a pena. A gente faz mais porque a gente gosta, tal, e acaba caindo naquela questão, putz, eu assumi esse compromisso com o pessoal do evento, então vou fazer um esforço, né, para estar comparecendo, né? Sim. Mas tem gente que fala, para mim isso não faz o menor sentido. Então, beleza, né? Para você não vale a pena você de repente tentar
gastar tanta energia com isso, né? E assim, no fim, o legal de ser MVP, né, ou mesmo alguma outra premiação aí de uma empresa grande de tecnologia, você que é GitHub Star também, essas portas aí, oportunidades que você vai tendo, né? As portas E que os se contatos, abrem. e contatos também que você acaba tendo, né, dentro da própria Microsoft, no caso GitHub, o que for, que eu acho que é bem Sim, bacana. Os contatos com o time de produto e diversos outros times também que você acaba conseguindo. sim. Mas tem o ônus e o bônus, né? O pessoal muitas vezes só pensa no bônus, né? Não no ônus que envolve aí o esforço para chegar a isso ou para manter isso, né? Eu mesmo para produzir um conteúdo igual eu gosto de fazer vídeo, eu quase não escrevo. Eu faço vídeo, mas para fazer um vídeo de 10, 15 minutos que leva horas para preparar o conteúdo, para editar o vídeo, fazer fazer a arte do que tiver que fazer tipo de thumb de vídeo, enfim, é um negócio demorado, né? Não é simples. E fora os custos que a gente acaba tendo para ter equipamento e tudo mais. Né? Então, você paga com streaming, paga microfone, paga ferramenta para isso, ferramenta para Então, aquilo. eu uso editor de vídeo que tem que pagar. Tudo bem que a gravação a gente usa open source, que eu uso o OBS. Mas software de edição é pago e tudo mais. Sim, mas enfim, tem essas questões aí, né? Então tem gente que vai falar, mas fulano de tal, fala de tecnologia, youtuber, ganha dinheiro com isso. Não, não chega a 1%, né? Você vai Tipo, ver, são poucos, né? Alguns realmente conseguem, pelo modelo de conteúdo que fazem, talvez diferente, mas é pouco, realmente é pouco. mas esses caras também daí já tem toda uma estrutura profissional, né? Tem Sim. agência de marketing, tem toda Às uma. vezes até tem roteirista, dependendo do caso. Então, é assim, no nosso caso é algo que sai muito mais na raça, né? E a gente Tipo, faz, o tipo de coisa que a gente faz também geralmente é muito mais mão na massa do que só falando de uma tecnologia, digamos assim, né? sim. Mas até tem tudo isso, né? É, tecnologia, então, né? A gente falou aí um pouco de como foi a nossa evolução na área, carreira, coisas que a gente viveu. Tecnologia hoje, né? Você pode pegar aqui nuvem, né? Tá cada vez mais forte, né? Nuvem, muita gente já fala não é futuro, já é presente, né? Sim, já passou o tempo de falar que é coisa do futuro, né? É o nosso dia a dia, não adianta. Quem tá fora da nuvem tá atrasado no mercado. Muitas vezes o pessoal fica desesperado, eu tenho que conhecer tudo de Microsoft, de Amazon, de Google. É humanamente impossível isso também, né? E assim, você conhece o conceito dela, você vai conseguir se virar nas outras. Vai Sim, mudar, tipo, sei lá, portal ou um jeito de se conectar, mas fora isso, a base você já tem. sim. O recurso, claro, não é idêntico, né? Mas você já sabe, tipo, eu vou trabalhar com serverless. Como que serverless funciona? Isso é um recurso que é autoescalável, né? Então, eu não quero ter preocupação configurando um monte de coisa de métrica, indo no Kubernetes, fazendo tal coisa. Beleza, você usa aí uma alternativa serverless e vai facilitar a sua vida. Né? No caso do Azure, tem aí o Azure Functions, Logic Apps, para o pessoal que trabalha com Power Platform tem o Power Automate, né? Pô, aquele Mas negócio é enfim, uma mão na roda também, hein? então, é legal. O Power Automate tem. Eu acho que tem até mais conectores que o Logic Apps, né? Tá, eu cheguei a te mostrar o projeto que eu fiz lá para emissão de certificado, não cheguei? Sim, sim. Então, eu usei o Power Automate para automatizar boa parte da regra de criação do certificado em si e depois foi para as actions. Mas, cara, aquilo ali foi o core de como eu crio o PDF do certificado, foi tudo só ali praticamente. Sim. E o interessante, assim, é que o Power Automate em si, ele permite que você faça as mesmas coisas que você faria numa Logic App. Então, até porque a infraestrutura por trás
lá na nuvem Microsoft é a mesma. Mas se eu não me engano, né, eu nem sou especialista, eu uso mais Logic Apps, né, mas eu entendo que tem mais conectores com serviços corporativos no Power Automate do que no Logic Apps. Então, pô, você precisa fazer alguma integração com Power BI, por exemplo, né, ou com Office 365, ajuda demais, né? Se você fosse Com o escrever, Office 365 ele se integra bem ali, OneDrive e tudo mais. sim, se você fosse escrever código disso, você ia escrever bastante coisa, com certeza. Sim. E lá, na verdade, você está trabalhando no que eles chamam hoje em dia de low code, né? Ou mesmo no code, que monta um workflow, né? Escrevendo um mínimo de código, o código que normalmente você escreve em muitos casos é um JSON, é criar uma expressão, ou nem isso, dependendo do caso, né? E você, falando de no code, você acha que isso aí vai vingar mesmo, essa parada? Eu acho que está vingando, na verdade, né? Porque só que aí acaba criando, pode criar aí alguns problemas, né? Porque você pega aí a Power Platform ou mesmo outras soluções equivalentes de mercado, né? E é falado bastante isso. Olha, qualquer pessoa pode criar uma aplicação, subir isso na nuvem. Legal, é ótimo, mas aí você cai no cenário que eles chamam de Shadow IT, né? E você tem a área de tecnologia que tem que cuidar dos projetos, tem um monte de questão de segurança que você precisa levar em conta hoje em dia, Verdade. e essas áreas acabam meio que funcionando de forma autônoma, até mesmo contratando consultoria sem a área de tecnologia da organização saberem, né? Porque eles vão argumentar o seguinte: a gente tem acesso à ferramenta, a gente precisa que tal demanda seja atendida, A mas o TI pessoal de nunca TI atende. nunca atende porque tem um cronograma gigantesco de coisa para fazer, outra área foi priorizada, e aí a gente vai ficar parado? Daí você chega a essa situação aí que é conhecida como Shadow IT, né? Que o pessoal meio que cria uma área de IT paralela, né? E aquilo acaba virando num determinado momento, uma grande bagunça, quando até mesmo você não sofre, né, com algum problema mais sério de segurança, É que né? daí a TI acaba tendo que se envolver, quer queira, quer não. Então tem tudo isso, né? Mas claro, né, uma empresa mais estruturada, você pode ter certeza que eles vão procurar, né, colocar regras aí. Muito provavelmente vai ter uma área que cuida disso, junto com as áreas de negócio, até para evitar que vire uma grande bagunça, ou mesmo você tenha problemas aí com privacidade, roubo de informação, que hoje é uma preocupação bastante frequente das empresas, né? Sim, sim, mas tem gente, por não ser das áreas responsáveis, que acaba não vendo a gravidade desse tipo de problema, de coisa, né? Da LGPD, por exemplo, Sim, e tudo mais. Ah, por exemplo, eu fui num estabelecimento há um tempo atrás que tinha, assim, num balcão de atendimento, uma pilha onde o pessoal era pra colocar currículo, e em cima dessa pilha ainda tinha uma folha para você colocar os seus dados pessoais, nome, telefone, e-mail e mais algumas informações para que eles entrassem em contato. Só que isso tudo ficava exposto em cima do balcão. Ninguém viu a menor preocupação de que estavam os dados expostos para todo mundo. Que alguém podia, sei lá, pegar aquele papel e sair correndo com dados de todo mundo. sim. Mas tem toda essa questão, né? Agora, a gente falou de low code, né? Não significa que desenvolvimento com Java, com .NET, com Node, com Python vai morrer, muito pelo contrário, né? Embora tenha algumas pessoas que digam isso, mas enfim. É a mesma questão de você falar que, olha, morreram os DBAs ou morreram os sysadmins, não tem como, né? O que Só foi transformado, né, um pouquinho a forma de trabalhar. então, hoje você que trabalha bastante focado em DevOps, né? Mas mesmo pessoa de desenvolvimento como eu acaba tendo contato aí com automação, gerenciar código, tudo isso que acaba acontecendo.
o pessoal de banco de dados ou mesmo de infraestrutura, o pessoal teve que aprender, né, e desenvolver novas habilidades, né, como trabalhar com versionamento do que eles fazem, né, que bem ou mal o script é código também, né. Sim. Trabalhar com automação, né, então aquele negócio, não, eu conecto no servidor, roda esse script, muitas vezes você precisa fazer isso num horário alternativo, né, e você fazer isso num horário alternativo, a gente sabe que cansado você está propenso a vacilos e erros que numa situação normal você não cometeria, né? Então, Sim. a ideia de você automatizar também é você ter mais confiabilidade e não ficar sujeito a falhas humanas, né? Mas vocês podem pegar aí bastante coisa, textos aí falando de importância de DevOps e tal, que a ideia de DevOps também é tornar sua vida na área de tecnologia menos insalubre, né? Pô, aí você vai assustar a galera achando que é. Não, porque você pega quando não se falava tanto de automação, você tinha que virar madrugada e hoje, por exemplo, você consegue fazer um deployment, né? Como o pessoal fala, né? Trocar o pneu do carro com o carro Andando. andando. É, então, Então, no meu primeiro emprego de desenvolvimento lá, o pessoal fazia o deploy da aplicação, era ir em servidor trocando arquivo. Daí tinha o quê? Tinha 10 filiais, se eu não me engano, na época, que se conectava no servidor de cada uma das filiais, trocava arquivo, ia pra próxima. Imagina a probabilidade de dar erro disso aí. não, e o problema é que assim, o servidor não era isolado para rodar a aplicação A, sendo que a aplicação B, C e D não eram afetadas, era um servidor compartilhado. Tinha que parar Então, todo quando mundo. tinha que dar um stop no servidor e, putz, você vai fazer isso no horário comercial, acho que não vai ser uma ideia muito boa, É, né? horário que tá todo mundo usando, fazendo, sei lá, venda, atendendo cliente. Sim, por isso quando veio aí toda essa parte também, né, a gente falou de DevOps agora, veio essa parte de containerização, de rodar a aplicação isolada, você parar de depender de IS, de JBoss, de Tomcat, como dependia antes, ajudou muito, né? É algo que poderia ter surgido até bem antes, né? Se a gente parar para É, pensar, tem né? coisa que já existia e a gente só não enxergava a utilidade O, que a gente deu hoje, né? Então, o conceito de containerização no Linux, no mundo Linux, já é mais antigo, né? Mas daí quando veio a Docker, né, meio que explodiu aí o uso, né? Coincidiu com a época que a Microsoft estava começando a olhar mais para o Linux, né? Aí até chegou ao que a gente tem hoje, que é o WSL, né, que é um subsystem Linux rodando dentro de um Windows, né? Você E no consegue usar build, se eu não me engano, no build falou de um subsistema Android também, né? isso, tem um subsistema Eu Android não para que acompanhei o build, mas eu vi uma notícia falando sobre isso daí, eu achei interessante. qual que é a ideia? É você rodar apps de Android no Windows, né? No que pode ser útil? De repente algum app que você usa de jogo, de um aplicativo de uso geral, você pode executar no seu ambiente Windows e para quem desenvolve soluções mobile é bastante útil também, né? E se você pegar o WSL, né, que vai acontecer? Para um usuário comum, o WSL muito provavelmente não vai ter pouca ou nenhuma utilidade, né? Mas para um desenvolvedor, para alguém de banco de dados, para alguém de infra, você fala, putz, dá para pegar alguma coisa que roda em Linux, usar container aqui, então fica bastante fácil, né? Você abre a linha de comando, você trabalha no Windows como se estivesse no Linux. Então, para o profissional de tecnologia, o WSL ajuda bastante. No caso do Subsystem aí for Android, tem essa via de mão dupla, né? Tanto pode ser útil para alguém que queira executar alguma coisa de Android, né? Até porque a Microsoft meio que desencanou dessa parte de app mobile depois que o Windows Phone naufragou, né?
naufragou justamente por não ter aí uma oferta grande de aplicativos O como aparelho em Apple. si era muito bom, eu gostava. Era bom, né? Até a Microsoft comprou a Nokia para Eu ver se gostava a dos coisa aparelhos, tinha deslanchava, câmera né? boa e tudo mais pra época, eram aparelhos legais. Só não teve o apelo do mercado pra fazer aplicativo, né? Sim. E nisso daí meio que reinou aí a parte de Apple e de Android, né? Sim. Então a Microsoft está dando esse suporte também, né? Inclusive a gente falou do build mais cedo de voucher de certificação, mas é legal porque tem bastante novidade, né? Esse ano mesmo, é, até conversando com outras pessoas, a gente notou que não foi dado tanta ênfase à .NET, né? Embora tenha aí o .NET 7 sendo liberado no final de 2022, mas a Microsoft deu bastante ênfase, né? Teve um apelo forte aí a questões de segurança no desenvolvimento, por todo mundo estar em ambientes híbridos, né? Muita gente remotamente ainda, e isso sem dúvidas veio para ficar, né? E é um ponto interessante, ainda mais os ataques de ransomware dos últimos anos aí que teve pra caramba, né? Ataque atrás de ataque, então segurança tem que estar na crista da onda mesmo. Então, até pelos keynotes, né, que você vê lá, o Satya Nadella, o Donovan Brown, depois Scott Guthrie, meio que virou um mantra, né? Então, antes o evento focava muito em funcionalidades de código, o que está acontecendo no .NET e tal. Esse ano, acho que até por conta de todas essas reviravoltas que a pandemia causou na forma como todo mundo trabalha também, eles acabaram dando um enfoque grande em segurança. Mas tem muita coisa de GitHub, por exemplo, GitHub Actions está avançando bastante, Sim. né? Tinha aí uma lacuna grande entre ele e o Azure Pipelines, ainda tem, né? O Azure DevOps, né? Por conta do Azure DevOps já está aí há mais de uma década sendo utilizado por muitas empresas, né? Mas teve aí bastante ênfase o GitHub, teve essa questão do Android que você falou também. A gente falou de containers, né? Então, uma coisa que está bastante em alta nesse momento na área de tecnologia são tecnologias cloud native, né? A gente falou agora há pouco, não dá para dominar tudo de todas as nuvens, das principais nuvens, mas uma coisa que vem crescendo bastante é a seguinte questão: olha, a gente trabalha aqui com containers, com Kubernetes, então se eu fizer isso no Azure e for para a Amazon, para DigitalOcean, para Google Cloud, para Oracle, para IBM, e aí? Tirando o que é específico daquele serviço gerenciado de Kubernetes, o resto é praticamente a mesma coisa, né? O core do Kubernetes é o Kubernetes no fim das contas, né? Sim. E o que acontece? Tem aí todo um ecossistema, tem Helm para você fazer deploy de aplicação e serviço como pacote, tem aí Prometheus para monitoramento, tem OpenTelemetry e Jaeger para você fazer telemetria, coletar informação, gerar tracing de aplicações que se comunicam, então pode ser útil num cenário de microserviços. Então, isso daí são tecnologias, né, Cloud Native, que o pessoal considera como algo agnóstico. Então, se você está no Azure, na AWS, na Google Cloud, aquilo vai funcionar da mesma maneira. Mesmo serviço de monitoramento, né, que cada nuvem tem o seu, né, tem o CloudWatch na AWS, tem o Application Insights no Azure, por exemplo, já tá vindo aí com integrações com o OpenTelemetry. O OpenTelemetry, na verdade, é um SDK, uma biblioteca que você adiciona nas suas aplicações, pode ser .NET, Java, Node. Ele coleta o que está acontecendo e manda para algum lugar. Pode ser o Prometheus, pode ser o Grafana, pode ser o Application Insights,
Você pode exportar isso para o Jaeger para ele gerar lá um trace, lá uma timeline das interações entre as aplicações. Então tem bastante coisa interessante de Cloud Native. Tem a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation, que cuida de todos esses projetos, né? Alguns desses projetos, inclusive, começaram na Microsoft, na Google. Kubernetes começou na Google. Dois que começaram na Microsoft, está ganhando bastante força, é o Queda, para você escalar aplicações no Kubernetes, e o Dapper, que ele oferece aí todo um ferramental aí para você implementar microserviços, levando em conta aí boas práticas, observabilidade. Então, são coisas que a Microsoft criou, mas ela colocou como projetos open source e hoje são gerenciados aí a evolução de tudo isso aí pela Cloud Native. Então, tem muita colaboração, né? De grandes empresas com soluções Cloud Native e até de desenvolvedores individuais. Então, para quem aí é de desenvolvimento, DevOps, infra, vale bastante a pena aí começar a prestar um pouco de atenção com tecnologias Cloud Native. A própria Microsoft no build ela destacou isso, e você tem, por exemplo, tem lá um serviço novo, o Azure Container Apps, perdão. O que é isso? Esse serviço ele incorpora funcionalidades do Queda, do Dapper, para você fazer deploy de aplicações, né, no Kubernetes, no modelo serverless, sem ter que configurar um monte de coisa. Então simplifica bastante a vida. É um Kubernetes transparente isso daí. Eu só publico um container lá dentro e ele faz todo o resto. Sim, por baixo dos panos é um cluster Kubernetes que vai estar rodando, só que ele acaba simplificando, né, como você faz, porque se você fosse fazer da maneira mais purista possível, o que você ia fazer? Provavelmente você ia ter um deployment configurado, você ia ter que expor isso como serviço, né, se é uma aplicação web, você teria que configurar como que vai ficar a escalabilidade, e o que ajuda a isso, só que daí é uma outra configuração que você faz em YAML. Se você, não, é um cenário mais complexo de microserviço, eu preciso de toda a parte de health check, observabilidade, aí provavelmente você ia usar o Dapper, e no caso do Container Apps, ele abstrai bastante isso. Claro que é bom você conhecer essas tecnologias, né, porque quando você vai configurar alguma coisa no serviço gerenciado, você já vai entender, ops, eu tenho que configurar isso por causa daquele cenário, daquela situação específica. Mas o pessoal já está pegando essas tecnologias Cloud Native e lançando produtos também para simplificar o uso delas. Então eu não preciso manter um cluster gigante, eu posso usar um serviço desse para publicar uma aplicação mais fácil, digamos assim. Sim, mas claro, né, aí acaba caindo sempre naquela questão, vou usar algo gerenciado que já entrega uma série de coisas, mas pode ser que você tenha uma necessidade muito específica, e aí? Pode ser que no momento você fale, olha, eu preciso trabalhar diretamente com Kubernetes, e daí tem uma série de coisas que você precisa aprender e ficar acompanhando também o que está acontecendo aí nesse mundo Cloud Native. Sim. Mas cloud definitivamente é um mundo que veio para ficar, não adianta. Quem ainda Não pensa é, em ficar só no on-premise, esquece. tipo, cada vez mais, né? Você pegava em 2015, era comum você ouvir num evento, numa palestra, uma apresentação no meio acadêmico, não, nuvem é futuro, tal, já passou esse estágio, já é presente aí faz alguns anos. Sim. Pô, eu trabalhei em sala de servidor dentro da empresa, que a empresa tinha os servidores dela lá dentro, pô. A sala de servidor geralmente é onde tem uma refrigeração boa, né? Se você É, sofre com calor, né? então eu tava gravando ontem com o André Farias, do Vida de Suporte. Daí a gente entrou nessa do falar de CPD.
quando eu comecei a trabalhar nessa sala de servidor, não tinha ar-condicionado. A gente ficava com o ventilador virando pro servidor, assim, quando tava muito calor, pra ver se o servidor aguentava. Até que depois de muito tempo a gente conseguiu que o chefe comprasse lá um ar-condicionado. Ainda mais aqui no Brasil que o calor é inclemente, né? Sim. Mas enfim, vale bastante a pena. A gente falou aí de eventos. Vocês acompanharam o Build Ignite, que o Ignite antes você tinha um evento online e tinha edições por países, né? Até aqui em São Paulo acontecia, né? Geralmente no Mas, fim de novembro ou dezembro, né? mas você fez um evento cobrindo build também no seu canal, não fez? Uma live falando sobre? Sim, teve lá no Code Night, É, tem o pra quem canal da perdeu, Microsoft. consegue se atualizar lá pelos Sim, seus canais também. canal da Microsoft, o Reactor também está tendo live com várias pessoas, né, cobrindo aí diversos pontos do build, né, então vale a pena vocês se Lá atualizarem na com empresa que eu isso. trabalho também, na GFT, fizeram uma live falando dos principais pontos do build que eles acharam também. Tem bastante conteúdo. Se você não conseguiu assistir o build, consegue se atualizar fácil também. Sim, e claro, né, o que apresenta de conteúdo num evento desse, pode ficar meses falando, não, quero testar isso agora, quero ver isso agora. Vai ter coisa para você ficar meses estudando. Né? Claro que muita coisa você não consegue estudar num primeiro momento, mas é bom ter o conhecimento, ter a noção de que aquilo está acontecendo ou existe até para quando a oportunidade se apresentar, você falar, beleza, já tem isso, então vamos utilizar essa alternativa. Sim, o único ponto que eu acho que a gente não pode também ser precipitado em querer colocar as coisas em produção logo de cara, né? Falar, pô, vi um negócio legal ali, vou colocar em produção também no meu projeto. Nem sempre funciona assim, né? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes também é que o pessoal sai uma tecnologia nova e ela fica por alguns meses como preview, né? Então, Sim. é, aquilo que está em preview vai terminar daquela maneira. Às vezes pode ser que algum parâmetro, alguma configuração, algum fluxo que acontece dentro daquela ferramenta mude, né? Então, assim, é bom você ver o evento para isso. Muitas vezes nesses eventos também já tem o lançamento de algo que estava como preview para General Availability, né? Que seria aí a primeira versão estável, né? Então vale a pena acompanhar por isso também. É, que depois você coloca uns negócios em preview, em produção e quebra tudo e já era. Já vi muito problema É, acontecer por isso também. coisa que está em preview, né? Você não pode partir do pressuposto que beleza, a gente implementou, está estável, pode ser que a próxima versão até retire alguma funcionalidade às vezes. Né? Sim. Pode ser que a empresa vai lá e fala, não faz muito sentido, vamos tirar fora esse negócio aí, e você se ferra. O C Sharp mesmo tem situações assim de funcionalidades que iam ser lançadas numa versão, daí tinha um impacto, daí o pessoal falou, não, vamos tirar dessa versão, num release futuro, daí a gente tenta readequar isso. Então pode acontecer, né? Tipo, o que você está vendo há 3, 4 meses antes de lançar oficialmente a tecnologia, não necessariamente a versão final dela. É legal você estar ali atualizado, tendo noção, talvez, como o Renato falou, estudando, tentando entender, mas não necessariamente colocar isso em produção, na sua empresa principalmente. Sim. Tem esses cenários, né, que dá para você trabalhar com alguma tecnologia que está em preview, né, se não é um projeto de alta criticidade, né, então você tem essa possibilidade, né, mas é algo que você precisa avaliar bem, né, para medir os prós e contras, porque se é algo muito crítico para a empresa, né, é um risco grande você falar, olha, isso daqui vamos para uma versão preview e de repente você vai ter retrabalho, um certo estresse daí se adequando a novas versões, né? Sim. Às vezes passa a noite sim, claro, para resolver algum problema. Pois é. É porque assim, no geral, né, quando você está desenvolvendo, você testa, né? O teste é um pouco viciado, né? Você testa com uma massa de dados pequena,
você testa seguindo um fluxo que você sabe que vai acontecer o que você espera, né? E quando vai para a produção começam os imprevistos, né? Então Sim. tem todo esse risco aí que você precisa ponderar antes de falar, não, vamos aí para um preview e seja o que for, a gente vai assumir esse risco, né? Sim. Esse lance de teste também é um ponto interessante, até não pra coisa não em preview, né? Que a gente tem medo de fazer teste de dev e teste tudo viciado. Se não colocar, Pois sei lá, é, um QA ou um usuário pra testar. é que o QA, né, ele acaba estudando e aprendendo técnicas daí que ele segue um roteiro que muito provavelmente ele vai acabar achando aí alguma falha, né? E quando você vai testar, você fala, não, beleza, está aqui, tem as validações, ok. Mas daí o cara vai jogar um valor negativo muito baixo, um valor muito alto, né, que eles chamam de teste de limite, e nisso daí pode quebrar a aplicação, né? Então o pessoal usa uma série de práticas aí, de técnicas para tentar quebrar a aplicação. Toda aplicação precisa chegar a esse nível de teste? Nem sempre, né? Até porque tem um custo para fazer isso, mas supondo você tem um produto que é comercializado como uma API REST, né? Então você pode ter certeza que muito provavelmente o pessoal vai ser bem rigoroso aí se você tem uma área de QA para testar isso. Sim. Eu gosto até de estudar sobre testes e tal, acho um assunto bacana, mas eu não sou QA, eu sei que Testes não é minha praia, eu sempre o, peço o, ajuda nessa pessoal, daí. o pessoal de QA realmente, eles, além de ferramental aí, de tecnologia que eles usam, eles têm técnicas daí também que, combinando aí uma série de práticas, eles conseguem garantir a entrega de algo com qualidade. E a gente sabe também que tem coisas, produtos aí que sobem com uma qualidade questionável em grandes empresas também, né? Sim. Isso acontece. Mas muitas vezes é porque não tem teste, não tem uma análise de qualidade de código, Sim, não tem nada. A galera só põe sim. sonar, né, no pipeline para falar que tem sonar, mas ninguém olha. Então, e mesmo automatizar testes, né, acaba sendo quem que fez o teste? Foi o dev, beleza. O código tá ok, mas e aí em termos de usabilidade ou mesmo fazendo aí um caminho alternativo, como que isso se comporta? Sim, Tá certo esse caminho alternativo ou isso sequer foi previsto, né? sim. E outro ponto que quase ninguém olha, mas hoje em dia a gente tem que olhar bastante são testes de segurança também, né? Pra ver se a aplicação não tá vulnerável, um monte de outras coisas, principalmente se ela for E exposta na internet. tem ferramenta também para checar isso, né? O Sim, próprio, você falou aí do build, né? Para quem utiliza GitHub Enterprise, tem uma parte de segurança avançada que dá para você habilitar alguns controles, né? Então estava vendo durante o build, quando você faz push para um repositório do GitHub, ele consegue detectar se mesmo num arquivo README, né, ter uma string de conexão, um token para você conectar no NuGet, que seja, ele consegue detectar esses padrões e barrar daí o push, né? sim. Então tem bastante coisa aí nova vindo de ferramentas como o GitHub, e se você utiliza, vale a pena se informar. Então, esses eventos também têm um bom valor quanto a isso, porque é algo simples de você habilitar e que pode fazer uma diferença tremenda nos projetos. Sim, esses eventos são legais por causa de highlight, mas quando eu conheci o antigo TFS, que hoje é o Azure DevOps, foi mais ou menos nessa pegada. Eu vi um evento que o Ramon estava apresentando uma vez até. Ele apresentou uma funcionalidade, eu acho que foi a parte de build na época mesmo, que ele mostrou, que eu fiquei fascinado. Eu falei, não, tem que fazer esse negócio funcionar na empresa. Eu tinha um monte de problema com isso resolveria um monte de coisa. Daí que a gente acaba tirando um monte de highlight até. Sim. Mas tem coisa também que às vezes acaba passando batida, e documentação é fundamental. Falar assim, mas e o Stack Overflow? Todo mundo acessa o Stack Overflow, né? É meio bobagem falar que não, né? Sim.
Mas assim, em muitos casos também você consultar a documentação é importante. Tem gente que parece que pô, posta uma dúvida, pergunta a você, a gente não sabe tudo, né? Tem uma coisa engraçada do MVP que tem gente que parte do pressuposto que a gente tem a obrigação de saber tudo sobre uma Verdade. tecnologia que a gente fala, e é humanamente impossível, né? Se falar para o pessoal que está trabalhando lá na versão nova do C Sharp, se eles sabem tudo de ASP.NET Core, certamente vão falar que não, né? Sim. Esses dias eu caí numa dessa, a pessoa veio me perguntar o que foi. Ah, eu não lembro agora de cabeça. Me perguntou alguma coisa do Azure DevOps lá, eu falei, cara, não dá. Não sei isso agora, vou ter que pedir ajuda pros universitários pra te responder. Daí já começa aquela brincadeirinha, ah, mas pô, você lembra do MVP do negócio, não sei o quê. Cara, tipo, se bobear, nem o cara do time do produto sabe tudo. Ele trabalha numa feature ou num conjunto de features específicas, né? Então, isso acaba acontecendo muito também de produto, assim, né? De tecnologia de nuvem. O pessoal acaba fazendo isso, né? E até numa empresa mais organizada, você pode parar para pensar, pô, tem um cara de DevOps, tem Dev, tem um cara de infra, tem um cara de banco. Isso daí é um tipo de divisão que veio da ideia original da linha de produção, né? Do Ford, né? Você não pode ter um cara especializado em tudo, né? Pode ser até que, sei lá, alguém fora da curva que conheça muito de banco, de infra, de desenvolvimento, mas são casos Não, muito sim, raros, não, né? sempre tem um ou outro, mas não é o padrão, né? Não é o padrão. Então, realmente, você precisa ter especialização e documentação, tá aí, fazer prova de conceito também é parte do pacote, né? Sim. E documentar os próprios projetos também é algo interessante, né? Sim, até porque falar assim, ah, mas eu tô no projeto, né? Então, e eu vou ficar um bom tempo, mas é o tipo de coisa que às vezes nem você se lembra de algumas coisas que você fez passado alguns meses ou passado 1 ou 2 anos. É complicado, né? Sim. A não ser que você tenha memória que nem o Sheldon lá do The Big Bang Theory, mas fora isso. Mas aquilo lá é um personagem excêntrico, né? Não que não existam pessoas daquele jeito, né? Mas é, são é, são coisas raras, né? Sim, sim. Isso é verdade. Mas, pô, eu tava falando de documentação aí, é porque às vezes eu peno em algum projeto, chega em algum cliente, tem que resolver alguma coisa, e você pega uns negócios tão mal documentados que falta muita coisa. Justamente por causa disso, É, eu vou me lembrar. e até a gente falou, né, de banco de dados, de script, de infraestrutura também. Esses scripts, né, que você acaba versionando servem como uma documentação, né, em Sim. certo grau. Que você fala, como que eu faço o deploy disso daqui, sendo que tem um monte de dependência, tem que subir banco, tem que subir serviço de mensageria. Se for um script bem escritinho mesmo ali, né? Ajuda Sim. bastante já. Então, por isso que a gente até falou, né? Poxa vida, o pessoal de dados e de infraestrutura teve que passar a ter algumas preocupações que eram antigamente exclusivas do desenvolvedor. Versionar o que você escreve, né, de código, pode ser um comando que seja, né, um comando específico lá com uma série de parâmetros. É importante porque outra pessoa vai localizar aquilo no repositório do projeto e vai sacar, olha, eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu faço muito disso. Eu pesquiso no repositório alguma coisa e acho o código e vida que segue dali. Isso Sim. me ajuda bastante. Mas enfim, essa parte de documentação, se pegar 20 anos atrás, o pessoal falava que era uma parte problemática e 20 anos depois continua sendo uma parte problemática. É Testes porque também. convenhamos, é chato escrever documentação.
Então, porque você fala assim, tá bom, mas eu sei isso, né? O problema é que você não está fazendo documentação para você. Esse que é o Esse é o grande ponto. X da questão. Você está fazendo para que o outro saiba fazer sem ter que te incomodar 1 hora da manhã ou obrigar que você fique online todo fim de semana acompanhando isso, né? Sim. Bem isso aí. Apesar que tem gente que gosta de ficar online fim de semana esperando ser chamado. Eu particularmente não. Eu também não, mas eu conheço gente que sim. Tem casos e mais casos, né? A gente falou de excentricidades antes, né? Isso é um bom exemplo. Mas eu estou recebendo para isso. Mas chega uma hora que você fala, putz, estou saturado de trabalhar dessa maneira, Sim. né? Então, eu passei por uma época que eu ficava assim, não porque eu queria, porque tinha que ficar. Mas era cansativo, muito cansativo. Sim. Então é o tipo de coisa, né, que assim, documentar você faz não por você, mas você faz pelos outros, né? Garantir aí que tudo funciona bem, que você não precisa estar 100% do tempo online e também para manter aí relações cordiais e saudáveis aí com quem trabalha com você. Sim, isso é bem verdade. Oh, só mais um ponto pra gente poder encerrar, que a gente já tá com, que eu tô vendo aqui, quase 2 horas de gravação. Que história é essa que você palestra e você mesmo assiste suas palestras em alguns eventos, hein? Cara, isso é bizarro, cara, de aparecer pessoas Se eu parecidas achar comigo. alguma foto das antigas, eu coloco aqui depois na edição, mas. Você tirou uma foto num evento seu, né? É, eu não lembro, é que eu não sei se eu guardei essas fotos. Agora, de publicar algo enquanto eu estou palestrando, tem uma explicação técnica para isso. Se São você seus é bots. admin de um grupo do Facebook, por exemplo, você consegue programar uma publicação. Claro que quando tinha eventos presenciais eu fazia isso, mas para tirar um sarro, né? Eu ia publicar de algum jeito, falava, mas fica engraçado, né? Quebra o gelo fazer esse tipo de piada, né? É o famoso Renato Bot. Mas enfim, agora essa parte aí de aparecer gente igual a mim já aconteceu. E não foi uma vez, foram várias situações bizarras, cara. Então, eu lembro em alguma edição do Visual Studio Summit, você tava lá palestrando no palco e alguém de costa, assim, no público lá, era igualzinho. Teve um evento seu, teve Visual Studio Summit, teve uma vez. No evento meu teve o cara que imitou você, inclusive. E pior que o cara era parecido, isso que é mais bizarro. Teve o último Ignite presencial, né, que teve em São Paulo, foi em dezembro de 2019, né? Não, foi em 2018, na Eu ia falar verdade, que eu acho que isso. foi 2018 que você me chamou pra Foi palestrar no 2018. spotzinho lá. Que aconteceu? A gente estava num lugar lá que você podia usar o monitor, tal, conectava no Azure, a gente começou a apresentar alguns assuntos, né? E daí, assim, tava um monte de gente em volta. Acho que eu tava falando de AKS, inclusive, né? Que aí falar de container pod já fica bom para fazer uma piada sobre isso, né? E, cara, tinha um cara do outro lado, assim, um tipo físico, cabelo igual, né? Tiraram uma foto, cara, né? Que me zoaram, cara. Ficaram mais de um ano me zoando por causa disso. Mas foi engraçado, né? Tipo, não sei como que essas coisas acontecem comigo, mas aconteceram várias vezes e ficou algo folclórico. Então, esse Né? negócio de bot pegou mesmo, né? Teve até um vídeo que você fez com aquele. Eu esqueci o nome daquele cara que você fez lá do Developers Foi lá. do E-Masters, né? Fez O você e você Rodrigo mesmo lá. Pokémon, né? Isso, Pokémon. E o que aconteceu? Cara, foi bizarro, porque dava para fazer o efeito, né? Daí eu sugeri, falei, não dá para fazer algo tipo Chaves e Chapolin, né? Que tem aquelas cortagens no turma aqui bizarras, né, Os cara? cortes mal Tipo, feitos, né? cara, tem lá o Kiko bebê com o pai dele, o Kiko comprido, né? Você fala, isso é um bebê ou é uma lombriga esticada, né? Só que ficou bem feito, cara, porque o cara
eu fiquei numa posição falando 1 hora, depois fiquei do outro lado e o cara cortou certinho o vídeo, né? E ficou com uma resolução boa, então ficou bizarro, porque daí não tava aquele negócio de seriado do Batman ou do Chapolin que você fala, nossa, que efeito especial vagabundo, né? Você consegue ver que foi meio que recortado e colado, né? Ele estava com chroma lá mesmo? Não, cara, foi. O cara Gravou fez na mesmo. raça mesmo, então. Gravou ao ar livre mesmo e que tinha lá um mezanino, né? E putz, aquilo lá. Vira e mexe, alguém relembra aquela piada memorável. A gente que teve ideia, falei, não dá pra fazer isso, né? Que falaram assim, não, você faz um negócio, assim, o Pokémon falou, você vem correndo e pula. Eu falei, cara, eu sou todo desengonçado, né? Eu pareço um bonecão de Olinda falando, você quer que eu pule aqui, eu vou cair aí no meio da Avenida Sumaré, né? Eu falei, não dá pra fazer isso? Acho que vai ficar um pouco diferente, aí vai ficar engraçado. O cara falou, dá. Eu falei, vamos fazer então. Não, aquele vídeo ficou bem bom, cara. Mas assim, ficou muito bem feita a edição lá tal. Então, cara, eu não me recordo o nome da pessoa agora, mas ele editou assim, tipo, você vê assim, parece mesmo que eu estou dialogando comigo mesmo. Mas não é o Eu caso. achei que tivesse usado chroma mesmo até, porque ficou bem feito o corte, não ficou aquele corte muito ruim. Ficou bem feito, mas eu gravei uma primeira parte, né? Daí dar uma pausadinha aqui e tal, para daí falar como seria a segunda parte e encaixar tudo isso. Entendi. Pô, a gente falou bastante, hein? Já tá em 1 hora e 46 pelo que eu tô vendo aqui. Deu bastante pano pra manga, que se a gente ficar aqui vai ficar muito grande. Minha máquina não vai ter espaço em disco pra renderizar isso aqui. Caramba! Eu gravei com o vídeo de suporte, com o André lá. Eu fui renderizar a máquina aqui e chegou a travar o arquivo, corrompeu o arquivo renderizado. Eu tive que renderizar de novo, pra você ter noção. Deu 12 GB, se eu não me engano, o arquivo pronto final. Ixi. Esse aqui deu mais tempo, vai ficar mais pesado ainda se bobear. Mas beleza. Acho que é isso então, né? Bom, então, valeu Renato pela sua participação mais uma vez aqui no canal. Sempre aparece por aqui para alguma coisa. Hoje foi algo um pouco diferente, né? Não foi nada necessariamente técnico. A gente ficou só jogando papo mesmo um pouco de tecnologia, carreira e tudo mais, mas eu acho que é essa mesma ideia da pegada desse podcast que a gente está fazendo aqui, né? Que eu estou tentando trazer para vocês. Vamos ver se dá certo, espero que dê. Então, valeu Renato mais uma vez. Bem, Júlio, eu agradeço aí novamente pelo convite, todo mundo que está assistindo também e até uma próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Para quem está assistindo também aqui até agora, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de curtir e compartilhar. Se você também estiver ouvindo aí pelos feeds a gente está disponível no Apple Podcast e no Spotify, se eu não me engano, pelo que eu vi que deu certo aqui. Então, espero vocês nos próximos episódios aí também e nos próximos vídeos do canal também. Não esqueçam de participar, de aparecer por aqui. Até a próxima, aquele abraço.